Fala, galera do terceiro ano. Mais uma aula de biologia para vocês. Hoje vamos tratar sobre os animais invertebrados do filo Platelminthus. Então, como características gerais desse grupo de animais, nós temos que os platelminthus, eles também são chamados de vermes achatados. Eles são animais que possuem simetria bilateral, presença de 3 folhetos embrionários e ausência de cavidade celomática. Por isso, eles também são chamados de acelomados. Eles podem ser terrestres, habitando locais úmidos ou aquáticos, de água doce e também salgada, existindo espécies parasitas. Então, os exemplos mais conhecidos, que provavelmente vocês já devem ter lido no livro de vocês, são as planárias, que são animais de água doce, também podem habitar locais úmidos, e também as espécies parasitas, as mais conhecidas são as tênias e os esquistossomos. Bom, e em relação à simetria, o que é a simetria bilateral? Bom, a simetria é um critério de classificação dos animais que tem a ver com a divisão imaginária do corpo de um organismo em frações especulares. O que é uma fração especular? É quando uma das partes do corpo desse animal é a imagem no espelho da outra parte desse mesmo animal. Se você imaginar um animal e passar uma linha imaginária, longitudinal ou transversal no corpo desse animal, se você observar que o lado direito ele é espelhado ao lado esquerdo do animal, a gente tem que a simetria é chamada de bilateral. Esse é um exemplo típico no filo dos platelminthus, ok? Eles também têm 3 folhetos embrionários, como vocês já sabem. Durante o período embrionário, esses animais, eles formam 3 camadas, que é a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. E no caso, os animais não têm celoma, porque o celoma ele vai ser chamado de cavidade, cheia de líquidos. No caso, como eles não têm essa cavidade, a endoderme é vizinha à mesoderme e à ectoderme. Não existe uma cavidade que separe esses 3 tipos de folhetos, especialmente entre a mesoderme e a endoderme. Animais que não têm celoma, são acelomados, eles têm os folhetos um do lado do outro, ok? O sistema digestivo, no caso dos platelminthus, ele possui uma única abertura. Essa abertura constitui a boca, né? Mais à frente existe a faringe e o intestino. E esse intestino, ele termina em fundo cego. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não vai ter ânus, não vai ter uma outra cavidade, um outro orifício oposto à boca. No caso das planárias e dos esquistossomos, né? E as tênias? As tênias não têm qualquer rudimento do sistema digestório. Então, o que acontece? Como é que as tênias vão se alimentando? Através de difusão, absorção de nutrientes, né, lá no intestino do hospedeiro. E essa absorção vai ser transmitida de célula a célula. Em relação ao sistema nervoso, os platelminthus, eles têm gânglios cerebrais. Esses gânglios, como vocês estão observando na imagem, que são os gânglios cerebroides, que estão na parte anterior do corpo, eles vão se ramificando ao longo do corpo do animal. No caso, dorso-ventralmente, e em direção à região posterior, certo? Essas terminações nervosas são importantes para que haja uma maior adaptação ao ambiente em que eles estão vivendo. No caso das planárias, elas precisam se movimentar, se deslocar de um lugar para o outro. Então, elas vão usar os gânglios nervosos para... elas vão utilizar esses gânglios para se direcionar em direção à luz. Já no sistema excretor, esses animais eles têm um sistema excretor bem simples, formado de células terminais multiciliadas, que são chamadas de células flama. Então, atenção aí, a relação células-flama tem a ver com o filo platelminthus. Essas células-flama são exclusivas desse filo.
elas também são chamadas de solenócitos. E essas células, elas ficam ao longo do corpo do animal. Elas são responsáveis pela eliminação de excesso de água e de resíduos metabólicos para o exterior do organismo. Então, esses animais, o principal resíduo metabólico que eles vão produzir é a amônia. Por isso, eles são chamados de amoniotélicos. Ok, criança? Sistema respiratório. Os plateomintos são desprovidos de sistema respiratório. Então, não existe órgãos responsáveis por esse sistema. Eles podem ter uma respiração aeróbica, no caso dos animais que vivem livres no ambiente, que é o caso da planária, ou então eles podem ter uma respiração anaeróbica, no caso de espécies parasitas, como é o caso das tênias e dos esquistossomos. O sistema circulatório também desses tipos de animais também são bem rudimentares. Eles apresentam uma circulação difusa. Observem nessa imagem a planária mostrando aí o sistema circulatório em vermelho. Observem que essas ramificações elas estão em todo o corpo do animal. Então é bem ramificado. Por isso ele é chamado de gastrovascular, porque as ramificações circulatórias estão ao longo de todo o animal. E o sistema reprodutor, que no caso aqui, esse sistema ele vai ser bem específico em cada grupo de animais platelmintos. Os turbelários. Turbelários é uma classe de platelmintos, que é no caso as planárias. Essas planárias são hermafroditas simultâneas, possuindo um aparelho reprodutor adaptado à fertilização interna e à deposição de ovos. Então, as larvas, as planárias produzem ovos, e esses ovos são derivados da copulação simultânea, porque tanto uma planária quanto a outra, elas produzem óvulos e espermatozoides. Então, elas são hermafroditas, tá bom? E a fecundação é cruzada, ou seja, necessitam de um parceiro para a fecundação. Elas também podem se reproduzir assexuadamente, por meio da fragmentação do corpo e regeneração das partes ausentes em cada indivíduo. Já os trematóides e cestódeos, que é no caso os esquistossomos e as tênias, esses animais possuem um corpo formado por proglótides, especialmente as tênias. As proglótides são gomos, são partes do organismo que amadurecem sexualmente, ou seja, os órgãos reprodutores estão contidos nessas proglótides. E conforme essas proglótides vão amadurecendo, elas vão liberando os espermatozoides dos óvulos, e aí acontece a autofecundação na mesma proglótide ou entre proglótides distintas. Então, observem aqui nas imagens os casos em que eu falei anteriormente. Na primeira imagem de cima, no canto esquerdo, estamos observando o macho e a fêmea de esquistossomo. Em outras aulas vamos falar mais detalhes sobre esse grupo de animais. O macho ele é essa estrutura mais grossa, e a fêmea ela está dentro dessa fenda do macho, e ela é mais fina e maior. Observe que o esquistossomo ele tem dimorfismo sexual. Ele vai produzir espermatozoide, no caso o macho, e a fêmea vai liberar os ovos durante a reprodução. Mais embaixo nós temos um esquema de duas planárias copulando. É o acasalamento, no caso, cada planária hermafrodita, eles vão trocar espermatozoides entre si, e dessa união surgem ovos que são abrigados em cápsulas, e essas cápsulas vão produzir planárias jovens e vão ser liberadas no ambiente, isso no corpo de uma das planárias. Do lado direito, observem as diferentes posições das planárias, quando elas estão trocando seus espermatozoides, e logo abaixo, na mão dessa pessoa, está uma tênia, que é um cestódeo, um animal, observe que o corpo todo achatado, né? Como todo platelminto. Essa tênia, ela se reproduz através de cada fragmento desse aqui, cada proglótide, nós chamamos. Olha só, o esquema, o desenho de uma tênia.
observem, ela tem uma cabeça na parte anterior do corpo, e dependendo da espécie, essa cabeça ela pode ter configurações distintas. No caso da tênia sólea, que apresenta as ventosas laterais, e a tênia saginata, que apresenta ventosas anteriores ao corpo. E nós temos também o estróbilo, que é o corpo da tênia, que vai se fragmentando até chegar mais posteriormente com a formação de proglótides ou proglótides. Essas estruturas é que vão amadurecer sexualmente, proporcionando a reprodução desse organismo aí, ok? E por último, vamos falar resumidamente sobre duas doenças que estão relacionadas com a saúde pública no Brasil, especialmente nos países tropicais, como o Brasil. É a esquistossomose, que é causada pelo Schistosoma mansonis, e nós temos como principais sintomas o acometimento do sistema porto-hepático, ou seja, das veias entre o fígado e o baço do indivíduo, os organismos adultos se alojam lá. E aí causa hemorragia, causa edema, e por isso essa doença é chamada de barriga d'água. Observe na imagem, aqui microscópica, do lado direito, dois tipos de larvas que esses adultos vão produzir ao longo do seu ciclo de vida. Na primeira imagem da parte de cima, nós temos os miracídios, que são essas larvas que têm uma espécie de espinho na ponta, e embaixo a cercária, que é uma larva meio doidona que fica procurando ativamente na água o seu hospedeiro definitivo, que no caso vai ser o ser humano. Mais na frente nós vamos falar especificamente dessa doença. E a teníase é causada por duas espécies de tênia, tênia solium, que é encontrada no porco como hospedeiro intermediário, e a tênia saginata é encontrada na carne bovina. E a transmissão dessa doença é feita pela ingestão dessas carnes, desse tipo de carne, né, com cisticerco, carnes contaminadas. Certo? Mas na frente vamos falar detalhes sobre o ciclo de vida da tênia sóleo e o ciclo de vida da tênia saginata. Mas vocês observam aí que para que esses vermes eles completem o seu ciclo de vida, eles precisam de hospedeiros até chegar no homem, que no caso é o porco e o boi. Certo? Então, gente, é isso. Eu quero agradecer aí a atenção de vocês, bons estudos, sangue no olho, porque o Enem está se aproximando. Eu desejo boa sorte a vocês e que Deus abençoe. Vamos falar aqui ligeiramente, resumidamente, sobre as características anatômicas e fisiológicas desse grupo de animais. Sistema digestivo, sistema nervoso, excretor, respiratório, circulatório e reprodutor. Vocês têm que ter noção de cada sistema desse em relação aos filos que vocês estão estudando no decorrer desse bimestre, ok?